A gente, quando começou com o remoto, tudo era um desespero, né? Agora, peraí, vamos gravar agora, espera 2 minutos. Em 2 minutos eu ligo tudo. Aham, exatamente. Eu lembro que no início eu separava tipo uns 30, 40 minutos antes de qualquer horário, só pra botar isso aqui, encaixa isso aqui, pendura isso aqui. Não, entre um horário e outro também, né? Nossa, tudo, pra ir se organizando. Agora é tipo 5 minutos, bora! E o negócio acontece. Exatamente. Começou! Gente, começou com mais convidados e hoje a convidada é tão especial, pelo amor de Deus. Senhoras e senhores, meninos e meninas, Miriam Fischer! Oi, Miriam Fischer! Que fofo, obrigada! Seja bem-vindo ao nosso cantinho de dublagem na internet. É isso aqui que você tá vendo aqui, tá entendendo? É essa zoeira aqui, é esse modo como a gente vai fazer, porque o nosso objetivo aqui é que a gente fale de dublagem de um jeitinho bem gostoso, bem fluido, sabe? Pra que a gente entenda um pouquinho de como que a dublagem chegou em você, como ela te afeta até hoje e tirar dúvida de gente que não tem a menor ideia de como que isso aqui tudo acontece, que pra gente já é vida normal. Bom, eu vou começar antes. Eu tinha uns 9 anos de idade e aí eu comecei... o meu vizinho, que era o Nanai, que era músico... Enfim, aí ele falou, ele já tinha me levado antes em programas e tal. Ele falou assim, não, você tem que ser atriz, né? Não é possível, você é muito espontânea, não sei o que, blá, blá. Vou te inscrever lá na Globo, fazer sua ficha na Globo. Aí, tá bom. Aí levou umas fotos e fez a fichinha e começaram a me chamar para fazer figuração. De vez em quando tinha figuração com fala, né? Que era uma coisa, assim, maravilhosa. Até que me escalaram para uma novela chamada O Grito, que era a Teresa Raquel quando era pequena. E aí eu aparecia de close, gritava, eu era o grito dela, né? Cada um tinha um grito na novela e eu era esse grito. Ainda estava rolando o grito e eu fui escalada para fazer uma novela chamada Beija-Flor no Céu. E era um papel maravilhoso, assim. Quem assistiu, com certeza... Essa novela marcou, porque era uma novela muito legal, com Eduardo Tornag, Norma Blum, Alberto Pérez. Eu fazia uma menina, inclusive, que era filha do Isaac Bardavi, olha. Ai, gente! Ele era um latoeiro disfarçado e tal, e depois, no final, eu descobri que ele era o meu pai. E eu trabalhava também com Cláudio Cavalcante, tá? Que, assim, me levou para fazer um programa de rádio na Rádio MEC. E falou, nossa, você precisa trabalhar com a voz. Eu conheci algumas pessoas, assim, nessa época, criança, não fazia dublagem, assim, com constância, tá? Era, assim, bem pontual. Era o Clube do Mickey, era um longa ou outro da Disney, que o Telmo dirigia. E aí, até que o Cláudio me indicou pro Telmo para fazer esse teste. Aí eu fui e ele falou, olha, eu gostei muito. Só que você tem 12 anos, a criança tem 7 no desenho. Então, você ainda não tem experiência para manter a voz mais novinha. Mas eu vou te chamar para outras coisas e tal. Aí eu, tá bom, achei a experiência ótima. Uma semana depois, a Ângela Bonatti ia fazer uma série e ela decidiu fazer com uma pré-adolescente. Porque nessa época, adulto fazia criança. Então não tinha essa. E de repente ela resolveu. Foi lá na Globo e a Guta, que era diretora de elenco, deu o meu telefone para ela. Ela me ligou, eu fui fazer o teste. Nervosíssima. Eu não cabia na roupa de tanta falta de ar. Nossa. Nervosa. E aí eu passei. Fui fazer a série. Quem foi escalado para ser meu irmão na série? Cláudio Cavalcante. Gente! Que legal. E aí era uma coisa maravilhosa. Ele improvisava às vezes. Tipo assim, a fala... Vou dar um exemplo bobo. A fala era, tá bom? Aí eu tinha que responder, tá bom. Aí ele, tudo bem? Aí eu, tudo bem. Eu, na hora, mudava. E ele, ai meu Deus, eu quase te derrubei porque eu mudei a fala, mas você foi. Eram coisas pequenininhas, mas que, antigamente, quando alguém errava, tinha que fazer tudo de novo. Então, às vezes, ele tinha bifes, assim, desse tamanho, e eu uma coisinha no final, já pensou? E ele mudava, e ok, se eu errasse, porque ele que mudou, mas eu não errava. Eu mudava junto, eu estava atenta, né, sempre. A Ângela dizia que se eu não estivesse na bancada, e tivesse sentado no banco, eu
a minha suspirava lá, eu suspirava no banco, olhando. Era muita conexão. Era uma atriz maravilhosa e eu fui muito feliz e sortuda de começar dessa forma. Eu não sabia, eu nem conhecia esse seu início da TV, essa experiência. E eu fiquei com vontade de perguntar o que você sente, se é que você sente, que essa experiência que você passou antes no audiovisual te acrescentou no trabalho de dublagem de forma específica, coisas que você trouxe. Totalmente, porque eu dublava, mas eu fazia teatro, fiz cinema, fiz algumas coisas na TV. Naquela época as pessoas tinham muito preconceito. Quando você era dublador, você era ator de quinta, entendeu? O que você está fazendo? Aí eu toda feliz, criança, tô dublando. Ah, é? Era assim. Era assim. E fui para outras coisas. Fui para teatro adulto, teatro infantil. Eu lembro quando eu comecei a dublar, eu estava fazendo novela e teatro ao mesmo tempo e dublando. Olha que loucura, né? A vida da menina ainda estudando. Nossa Senhora das Agendas era todas as suas orações era para que coubesse as coisas, né? E eu sempre falo para as pessoas, porque eu estudava também. Então eu falo sempre para as pessoas que estão, não larga nada não larga nada não, estuda, porque nada pior do que o dublador que não sabe falar português, que fala o português errado, que não sabe corrigir um problema no texto. Então, assim, que não tem cultura geral. Eu acho que não tem que largar nada. Tem que ter o pé no chão, estuda, se forma, faz o que você puder fazer, o que for, né, ao seu alcance, e corre atrás do sonho. Por que não junto? Queria voltar um pouquinho lá atrás num negócio que você disse, que antigamente o pessoal olhava meio assim, ai, você é dublador, né? Interessante que hoje em dia, eu pelo menos sinto um pouco dessa refinada que a dublagem deu, que muita gente está querendo, sabe, ingressar, outros artistas vêm assim com os outros olhos, nossa, a dublagem se tornou-se até uma coisa meio... Glamurosa, você Isso, acha? Um glamour. Isso faz sentido pra você? Essa percepção que eu tive do que você falou, do que eu vejo um pouco hoje em dia? Você que viveu essas duas fases, você sente que isso é verídico? Olha, eu sinto sim. Teve uma fase depois que a dublagem começou a ser vista com bons olhos. Um pouco antes até da internet e tal, mas principalmente com a internet, que você ficou famoso, né? Os fãs já conheciam as vozes, né? Mas ela cresceu, eu acredito que ela tenha crescido quando famosos começaram a fazer. Porque aí ficou uma coisa, além de lucrativa para o famoso, né? Porque paga-se muito bem ao famoso, né? E eu falo assim, não, eu não fico humilhada nem chateada, não. Eu ganho para colocar minha voz ali. O famoso ganha para divulgar também o filme. Tá? Ele tem toda uma mídia espontânea que vai falar, fulano está dublando, então, enfim, aí eles não vão pagar não precisam pagar para divulgar tanto, porque o cara já tem uma mídia espontânea dele, né? Eu achei, sinceramente, eu achei muito legal, porque deu um status que a gente não tinha, sabe? Um reconhecimento, e além do que, as pessoas viram que também não é tão fácil assim, né? Você fazer um bom trabalho. E voltando àquela história ali que você perguntou, que eu acho muito interessante, quando eu fazia teatro, quando eu estava em cartaz, eu achava a minha dublagem muito mais legal. Parecia que aquecia minha veia, meu sangue. Uma coisa estimulava a outra. Eu ficava mais estimulada dublando. Então, assim, eu acho que essa bagagem toda, que eu comecei aos 9, né? E sem parar dos 12 em diante, fazendo todo tipo de veículo, né? TV, cinema, teatro, infantil, adulto, né? Eu acho que isso me deu uma bagagem bacana para trazer para a dublagem também. Eu não acho que a dublagem seja ler bem um texto, ou ler com propriedade, muito pelo contrário, né? E também vejo a evolução. Eu acho que volta e meia, né? De 5 em 5 anos, o padrão muda dos atores. Ver uma novela antiga e ver uma novela agora, a mesma atriz vai estar com uma interpretação completamente diferente, né? E a gente precisa acompanhar isso na dublagem. Eu fiquei com uma coisa na cabeça em relação ao que você falou antes, que eu adorei saber tudo que você viveu antes da dublagem. E concordo muito quando você fala que é legal a gente conciliar as coisas. Eu também sou dessas que às vezes tem dificuldade de escolher uma coisa só, porque eu gosto justamente
da beleza da pluralidade. Mas eu imagino que em algum momento alguma coisa tenha acontecido que tenha feito a dublagem ganhar um certo protagonismo na sua carreira profissional. Me corrija se eu estiver errada, é um lugar de mais foco hoje. Confere? Com certeza. E aconteceu mesmo. Em que momento e por que aconteceu isso? O que acontecia? Eu atirava um pouquinho no teatro, um pouquinho não sei o quê, um pouquinho na dublagem. Eu atirava em vários alvos e não me firmava, na verdade, nenhum. E aí o que aconteceu? Eu fui fazer uma peça em São Paulo, fiquei lá quase um ano e dublei lá também. Agradeço super o apoio da Simoneto, do João Ângelo, que Deus o tenha, do Vigiane. Eles me ajudaram muito lá também, e o Seidel também. Fiz uma novela mexicana lá, que o Seidel dirigia. E a Denise me deu a maior força, porque a Denise já era dubladora aqui e tal, e foi pra lá. Foi uma coisa maravilhosa, morei sozinha não, com o pessoal, né? Mas tipo, sem família, amadureci, eu tinha 20 anos. Foi uma experiência incrível. E a peça foi rodar o Brasil todo e eu resolvi ficar em São Paulo mais um pouquinho, até que chegou uma hora que eu não sabia mais se eu queria vir para o Rio, se eu queria ficar em São Paulo. Aí tinha um filme que ia rolar lá, que eu passei no teste, aí eu fiquei esperando o filme sair, e aí de repente meu melhor amigo, Luiz Carlos Ninho, diretor de teatro também e tal, me ligou, falou, vem pra cá, vem, quero montar uma peça, quero que você faça, vem ser minha assistente de direção, por favor. E a gente era assim, sabe, era incrível, um completava o outro. Aí eu falei, quer saber? Vou embora. Aí voltei pro Rio. Quando cheguei no Rio, me ligaram. O filme vai rolar. Caralho. Que pena. Ai, essa agenda. Eu tô no Rio, ensaiando a peça. Aí fiquei no Rio, voltei pro Rio e falei, fiz essa peça e tal, mas eu falei, eu tenho que mirar em algum alvo de verdade. Então eu vou mirar na dublagem e quando eu me estabelecer, aí eu vou pros outros alvos. E aí fiquei na dublagem. E aí cresceu e virou tudo isso que virou, porque de alguma forma encaixou, né? Encaixou no que você fazia. Eu não deixei de fazer teatro e tal, mas assim, o foco era a dublagem, né? E trazendo um pouquinho para os dias de hoje, né? Que você disse que se estabilizou na dublagem, foi o seu foco, mas não deixou de fazer outras coisas. E ainda mais hoje em dia, né? Quando veio 2020 para cá, a pandemia que a gente teve que se entender, ficar em casa. Muitos artistas tiveram que aprender a se redescobrir e aprender a fazer coisas novas. Porque muitas, né? Lá no começo a gente não podia mais ir pro teatro, não podia mais ir pro cinema, não dava para ir para fazer uma gravação num local externo. Então tudo ficou muito em casa. Você chegou nesse momento a descobrir alguma outra coisa nova? Como foi pra você essa... porque, né, a dublagem, né, conseguimos nos estabilizar em casa, fazendo o home studio. E as outras partes artísticas, como foi pra você? Ou você simplesmente falou, não, nesse momento vou ficar aqui na dublagem, que é tranquilo, que é seguro? Como foi? Na verdade, eu tô afastada das outras coisas já faz bastante tempo. Então, assim, pra mim, essa coisa de home studio foi um desafio e uma coisa maravilhosa, né? E era uma coisa que eu queria há muito tempo, ter uma cabine em casa. Já vinha pensando nisso. Engraçado, né? Como as coisas... Eu já estava pesquisando, pensando. Já tinha um microfone, porque quando eu viajo eu levo um microfone. Se tiver algum retake, alguma coisinha boba para fazer, eu faço dentro do armário do hotel ou dentro de um carro com um edredom, assim, às vezes cobrindo e tal. A vida real, ela acontece. Coisas pequenas. Olha aí o glamour da dublagem, né? Eu fui para Portugal agora em janeiro, e aí eu tive que fazer um retake e consertar uma falhinha. E aí eu fiz toda torta dentro de um armário, cheio de roupa em volta e o microfone ali, e ok, foi maravilhoso. Então, assim, as pessoas não sabem, né? As loucuras que a gente faz. Então, eu primeiro aprendi... eu fiz uma arte, assim, arrumar a casa, cozinhar. A presença dentro de casa real, exatamente. Oficial. Porque eu, na verdade, eu não tenho tempo para essas coisas mesmo, né? Não dá. E aí, o que aconteceu? Quando veio a pandemia, a gente ficou em casa, todo mundo, menos a minha filha mais nova, que é médica, né? E ela foi para o hospital. E aí, que eu também resolvi não ir para estúdio mesmo.
Quer dizer, eu sou um vetor de contaminação. Minha filha trabalha no hospital, ela fazia residência de otorrino, né, já se formou. Nessa época, eles trabalhavam muito com Covid diretamente, porque tinha que fazer traqueostomia em vários pacientes. Então, eu pensei assim, eu não tenho esse direito, porque, na verdade, eu sou um vetor de contaminação. Eu não posso sair e arriscar, deixar no estúdio. Então, os 2 primeiros meses, eu lavei, passei, cozinhei, limpei. Nossa, foi muito bom. 2 meses. Aí começou a possibilidade do remoto. Eu já tinha até encomendado, aí minha cabine chegou e foi ótimo. Moro numa rua super barulhenta e tava um silêncio, não tinha carro na rua. Aí, com o passar do tempo, eu comecei a observar, que eu falei, não vai dar certo. Aí, encomendei porta acústica, janela acústica e deu tudo certo. Então, assim, você tem que aproveitar, né, fazer da limão uma limonada mesmo, né, porque eu tenho um carro-chefe, que é assim, não existe problema, existe solução. Vamos lá, o que a gente gosta de perguntar sempre no final? A gente adora ouvir as histórias, né? Aí, eu quero saber se você tem na sua memória uma história que seja muito engraçada, uma história que seja muito caótica, ou uma história que seja muito desesperadora, ou como o Glauco gosta de chamar, é polêmica, que a galera gosta. Sim, a gente Mas na real, é uma história que você tenha marcante, assim, em relação à dublagem de alguma situação específica. Saí na porrada com fulano e tal, no estúdio, puxei cabelo, que a gente bota na thumbnail, Miriam Fischer brigou. Eu me lembro de uma história que me marcou loucamente. Eu tinha 16 anos, né, tava dublando. Eu saía de Copacabana, pegava o 415 até a usina, então ele passava por várias coisas, ele dava volta na cidade, né, até chegar lá na usina. E eu saía com, sei lá, 1h30 de antecedência, uma coisa assim. Hoje pode até parecer normal, mas naquela época, né, menos trânsito e tal, não sei o quê. Mas eu saí normalmente, só que eu não sei o que aconteceu na cidade e era um caos. E aí eu cheguei 40 minutos atrasada. Só que naquela época, 40 minutos era uma coisa inaceitável, catastrófica. A gente dublava junto. Então as pessoas dependiam de você. Não existia essa coisa de depois eu faço. Remaneja a escala, né? Não tem como, não tinha como. Eu, nervosíssima, só que eu, assim, no meio do caminho, eu falei assim, se eu sair do ônibus agora para tentar um táxi, pode ser que não passe um táxi por aqui nesse caos. E aí eu vou me atrasar mais. E eu, enfim, 16 anos, gente, não era a maturidade de hoje. Mas eu realmente pensei certo. O que eu vou fazer? Eu vou ficar no ônibus e vou. Quando eu cheguei, eu me lembro do Pérez, encostado na pilastra, assim. Enlouquecido. Encostado, assim. Quando eu cheguei, ele... Por que você... Cresceu muito, né, ali também, e virou assim, não sei o que, irresponsável. Não me chame de irresponsável! Você não sabe o que eu passei para chegar até aqui! E eu gritei tanto. Ele falou, vamos pro estúdio. Aí, ganhou na confiança. Para mim, era uma coisa tão... Porque hoje em dia as pessoas não estão muito aí, chegam atrasada e não pede desculpa, que eu odeio isso, sabe? Porque eu sou de uma época que você tinha que estar meia hora antes. Não podia chegar na hora ou 5 minutos depois. Isso aí era impensável. E eu tinha aquilo como uma regra muito forte para mim. Então, eu já estava num estado que eu estava quase, sei lá, pirando dentro do ônibus. E aí eu cheguei e ainda levei um esporro com razão até, né? Mas assim, na hora eu virei uma leoa. E ficou todo mundo assim, É isso que Glauco vai colocar. O dia que Miriam Fischer virou uma leoa. E aí depois a gente conversou, eu e o Pérez, eu pedi 1000 desculpas pra ele, expliquei toda a situação. E ele também me pediu desculpa e falou, porque as pessoas vieram dizer também. Porque aí aproveito, né, o coleguinha, outro dia ela atrasou 2 horas. Só que não era verdade. O que tinha acontecido? Eu estava em casa e um diretor adiantou 2 horas. E eu cheguei, sei lá, meia hora antes.
Tô parada 2 horas. Falei, poxa, se você tivesse me ligado, eu vinha, porque eu tava em casa de bobeira. Aí, o que as pessoas foram falar pra ela? Outro dia ela atrasou 2 horas porque estava dormindo em casa. Bobeira. Caralho. Estava dormindo em casa. E aí, eu saí com muita raiva dos coleguinhas. Que delícia de histórias. Muito obrigada, Miriam, por aceitar entrar aqui nessa bagunça feliz sobre dublagem com a gente. É uma honra receber você e te ouvir. Obrigada. E é uma honra pra mim também, te vi pequenininha, né? Sim. Quer usar esse espaço final para divulgar suas redes sociais? Se tem YouTube, se tem outra coisa que quer algum trabalho, alguma coisa, esse espaço é seu. Eu queria falar sobre um projeto super legal que a gente tem, chamado Nossas Vozes. O Nossas Vozes é o seguinte, a gente começou esse projeto, eu e o Homero Menezes, ele cedeu o Nossas Vozes, o domínio, né, que é dele, pra gente divulgar. Uma coisa que nos pedem muito. Você pode gravar um áudio pra mim, com o personagem tal? Minha filha faz aniversário, ela adora você, pode gravar? Então agora você entra no nossasvozes.com.br e escolhe quem você quiser lá, pede o áudio personalizado, ou assim, um áudio de aniversário pro fulano, tá? Levando em conta que isso não é para divulgar em rede social, isso é para presentear a pessoa. E aí você vai pagar um valor simbólico e a gente está juntando esse valor todo para beneficiar dubladores em situação de vulnerabilidade. Então, assim, o que eu fazia de graça e às vezes meio sem tempo, porque eu sou muito enrolada, a pessoa pediu, vou fazer, aí depois, meu Deus, qual foi o canal que me pediu por e-mail, Messenger, aí eu já perdi, eu não sabia. Lá vai ser tudo organizado, você vai lá, o valor é simbólico mesmo, e você vai ajudar a gente a ajudar. Quero aproveitar para falar com os dubladores que não estão lá, que fiquem à vontade, que serão super bem recebidos. A gente quer muito que todo mundo vá para esse projeto, para que a gente possa crescer e realmente garantir essa ajuda. www.nossasvozes.com.br ou no Instagram, Nossas Vozes Oficial. Entra lá, segue a gente, pede o que você quiser, a gente grava, frisando que não é comercial, tá? É uma, como diz a Mônica Rossi, é uma troca de gentileza. Nós vamos ser gentis e vamos oferecer o nosso áudio. Você vai ser gentil, vai fazer uma pequena contribuição e isso vai ajudar a gente a ajudar pessoas que vão precisar. E se quiser me seguir, @Miriam Fischer, com M de mamãe no final e FICHER, não tem S. Bom. CH, não tem S, Fischer. Boa, garoto. Bom frisar isso, muita gente confunde. Não, porque muita gente escreve com N de neném, Miriam, né? E é com M. Muita gente põe o S, que seria o correto, né? Mas o meu não tem. O meu é... Original, meu amor. Cada um tem a sua. Ou é falsificado ou é original. Aí, gente. Acabou.